Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso conteúdo de hoje é informações e dados necessários para determinada pesquisa em diferentes fontes. Bem, o que nós vamos aprender aqui? Vamos aprender a fazer pesquisas, como fazer pesquisa, onde ter bons textos sobre diversas áreas, não só da língua portuguesa, de outros temas, de outras disciplinas. Então é importantíssimo vocês pegarem o caderninho de vocês e fazerem as anotações. Vamos lá. Para a gente pensar sobre as questões das pesquisas, novamente nós devemos retomar, lembrar sobre os textos expositivos. Vocês lembram o que são os textos expositivos? Se vocês não lembram, vamos aqui revisar. São aqueles que expõem informações sobre um determinado objeto ou ainda um fato determinado. Trata-se de um texto usado para apresentar informações como descrição, assim como características, permitindo que o leitor identifique de forma bastante clara qual o tema central do texto. Esse tipo de texto apresenta muitas informações, principalmente em se tratando de um produto novo que está sendo exposto, por exemplo. Quando os textos expositivos são usados para referir-se aos assuntos mais polêmicos, é preciso apresentar uma sequência argumentativa, permitindo que o leitor fique informado por parte do autor sobre as possibilidades de análise a respeito de determinado assunto. É importante ainda que o texto expositivo seja bastante claro, de forma que possa ser lido e compreendido por diversos níveis de conhecimento dentre as pessoas. E aí nós vamos pensar o quê? No texto expositivo informativo. O que é ele? Ele refere-se a transmissões das informações a respeito de um determinado tema, sem que sejam grandes apreciações abordadas dessa forma. O tema com o máximo de neutralidade. Com exemplo deste caso, podemos citar como exemplo de uma apresentação sobre os índices de violência no país, apresentando informações sobre o problema por meio de gráficos e dados sobre o tema, sem que haja defesa de opinião. Então, sobre esse texto informativo, que ele vai buscar trazer a clareza, no máximo neutralidade, né? Ele vai buscar trazer conceitos, explicações a respeito de um tema, nós podemos ter nesse gênero textual a enciclopédia, a entrevista, o verbete dicionário ou artigo de divulgação científica e a notícia, ok? Então são textos que vão trazer conceitos, né? Que vão trazer dados, que vão trazer assuntos importantes para você discutir. Pode ser para pesquisar na minha área da disciplina, que é língua portuguesa, o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é texto literário, não literário, mas também para vocês pesquisarem nas outras disciplinas. São textos que trazem informações, textos enciclopédicos. É aqueles que vocês trazem os conceitos, né? Tem por base os conceitos, ok? E aí nós precisamos analisar o quê? Que quando nós precisamos fazer uma pesquisa, né, o professor de vocês passou uma atividade, você precisa fazer uma pesquisa, você precisa analisar como você vai fazer essa pesquisa. Primeiro ponto, primeira dica que eu dou para vocês é que vocês devem ser criteriosos, né? Primeiro, você formula uma boa pergunta, né? Depois, você verifica se aquele texto, aquele assunto que você está procurando é de fonte segura. Leia o texto que você vai escrever para a disciplina, né? Não só copie de qualquer maneira, porque talvez vai que seja uma fake news, não seja uma informação verdadeira. Alguém colocou lá só para te trollar, né? Então, perceba que você precisa ler, precisa interpretar e principalmente seja questionador. Esse site é confiável? Esse livro é confiável? Essa revista é confiável? É, não é? Por quê? Questione-se, seja um bom leitor. E aí, principalmente, como nós vivemos um mundo hoje digitalizado e normalmente quando você precisa fazer uma pesquisa, precisa de uma fonte, você vai buscar no Google, vai fazer uma pesquisa por meio
da internet. Então, qual a dica? Primeiro, você precisa ser criterioso. Você deve fazer uma boa pergunta, né? Ali na hora de formular, de colocar a sua pesquisa na internet. E você deve verificar qual a melhor pergunta para colocar ali. Porque as ferramentas que fazem busca, elas vasculham a web em segundos. E aí elas colocam os links ali de acordo com as suas normas próprias. Ou seja, o site paga mais para sempre estar em cima. Então, aquele link sempre vai aparecer mais em cima. Então, vai depender da sua formulação e do critério de exibição. Então, você precisa sempre se questionar. Aqui às vezes normalmente você só olha a primeira aba, né? Você, não achei aqui, não vou achar mais. Às vezes não é isso, às vezes é como você perguntou ao Google. Qual a pergunta que você utilizou aí? Outra coisa, a data da publicação. Você abriu lá uma enciclopédia, você abriu uma notícia, você abriu um artigo de divulgação científica e você não olhou a data. Tem que ter cuidado, porque dependendo, ele pode trazer notícias desatualizadas. Aí você acha, fez a atividade, nossa, eu estou bombando, eu vou arrasar nessa atividade. Chega lá, informação desatualizada. Então, verifiquem a data, é muito importante. Outra coisa, extensões que podem dar confiabilidade. Quando nós temos a terminação lá do link, né, gov, é governamental. Então, tem uma credibilidade aí. Quando é org, são instituições sem fins lucrativos. Quando o link termina em edu, são universidades fora do Brasil, são mais indicadas. A extensão .com, ela é a mais comum, ela vai abrigar de tudo. Até o que tem força, né? Revistas, jornais, como também informações não tão verídicas assim. Informações de pessoas que não têm conhecimento a respeito da área. Então, é importante observar, é importante analisar essas situações, tá bom? E aí eu trouxe para vocês alguns sites que têm buscas interessantíssimas que vocês podem estar pesquisando os trabalhos de aula de vocês a respeito sobre a língua portuguesa, sobre a história, sobre a geografia. Quem gosta de outros conteúdos mais amplos, procura, cara. Tá aí, ó. Tem alguns sites, como Brasil Escola, Escola Kids. Aí você, mas Escola Kids é para criança. Não é bem assim, galera. Pode usar uma linguagem mais simples, mas às vezes você pega essa linguagem mais simples de um conteúdo que você tá com maior dificuldade, você, ó, entendi, aqui nessa linguagem mais simples. Então, procura, estuda, façam boas leituras. Ó, leitura diária, Mundo da Educação, conjuga-me.net. Você tem dificuldade na conjugação dos verbos? Lá você coloca um verbo e ele já traz a conjugação dos verbos, em todos os tempos e modos. Olha aí. Blog do Enem, você que está estudando aí para o Enem, muito interessante. O UOL Educação traz notícias, traz reportagens, artigos de divulgação científica interessantíssimos. Mundo Vestibular, Biblioteca Virtual da Educação. Do outro lado aí, como vocês podem ver, são apenas sites que trabalham com artigos de divulgação científicas voltados para o público adolescente e jovem. Espaço Today, Revista FAPESP, Essência American, Ciência Hoje, super interessante. São revistas que vão falar de artigos de divulgação científica. Lembrando, o artigo de divulgação científica vai falar sobre pesquisas que informações importantíssimas que estão acontecendo no Brasil e no mundo com uma linguagem mais simples. Então, leiam, pessoal. Tá aí o caminho. Pesquisem, vão lá, acessem os sites, analisem, façam boas leituras para que você possa se sair bem, não só nas suas atividades, mas também no Enem. E agora nós vamos exercitar um pouquinho. Vamos lá? Leia o texto. Ela é super. Conheça as habilidades da onça pintada e saiba mais sobre o felino. Capaz de se disfarçar na mata, andar com leveza, escalar árvores altas e atravessar rios, a onça parece ter
os poderes de invisibilidade de um guerreiro ninja. Ela usa todas essas habilidades para caçar e proteger. Costuma ser mais ativa quando o sol se põe e pode caçar à noite, pois enxerga bem no escuro e tem audição e olfato aguçados. Como tem pernas curtas, ela não corre. Se esconde, segue a presa sem ser percebida e ataca saltando de um galho ou do meio da mata de repente, com uma mordida mais forte do que a de felinos maiores. Revista Recreio, julho de 2009. Percebam aí, ó, que ele traz uma informação importante sobre a onça, mas uma linguagem simples. E da onde nós tiramos? Da revista Recreio, ok? E aí a primeira pergunta é: qual a finalidade desse texto? Contar uma história? Ele só está simplesmente contando uma história, está narrando? Anunciar um produto? Ele está anunciando um produto? Olha a onça? Não, né? Informar sobre algo? Qual dessas alternativas? Informar sobre algo. Ele não está narrando. Era uma vez, uma cidadezinha, vivia uma onça. Não. Ele está anunciando? Também não. Então, nossa resposta correta, ele está informando. Informando sobre o quê? Sobre a onça, sobre características específicas dela como felino. E aí a 2. Como você considera a credibilidade da fonte do texto? Nós analisamos lá, né? Ó, diz para vocês darem uma olhada, olhar a fonte. A fonte, lembrando, todo o texto que você vai ler, ele vai trazer lá da onde foi tirado, de qual revista, de qual livro. Então, o que a gente vai analisar é essa fonte. Vocês acham que essa fonte tem credibilidade? Sim ou não? Vocês acham que é uma fonte boa? Aí você tem que ir lá perguntar: quem é a revista Recreio? Da onde vem? Aí você faz essa pesquisa lá, aí vai aparecer. E aí nós vamos identificar o quê? Que ela tem uma boa credibilidade. Pois ao fazer a pesquisa sobre a fonte, Recreio, no Google, achamos a informação de que é uma revista que iniciou-se como um periódico mensal da editora Caras, anteriormente publicada pela editora Abril, fundada por Victor Civita. A Recreio tinha por objetivo divertir e educar as crianças e pré-adolescentes, público-alvo da publicação, trazendo curiosidades, quadrinhos, testes e piadas. Então, a partir do que nós pesquisamos a respeito da revista, nós podemos perceber que o texto tem credibilidade. Não foi construído por qualquer um, mas foi construído por uma revista que ela já tem um ramo nessa área, né? Ela já vem construindo há muito tempo textos a respeito disso, com jornalistas especializados, com pessoas que têm conhecimento da área. Então, todas as vezes que você lê um texto, é importantíssimo você ver a credibilidade da fonte, ok? E aí, terminando nossa aula de hoje, eu quero evidenciar para vocês. Leiam, galera. Conhecer e estudar nunca é demais. Façam boas leituras, acessem os sites que eu coloquei para vocês. Tiverem dúvidas, parem o vídeo, acessem o portal Eduque Acre, revisitem os vídeos, façam as anotações no caderno e pesquisem. Conhecimento tá aí, ó. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais.